Seguindo aqui, essas medidas do Congresso, elas são a aposta do governo federal justamente para tentar acalmar, sabe o quê? O mercado, a alta do dólar, que tem reagido com muitas incertezas fiscais no Brasil. O dólar segue disparando, disparou quase 3% mais ou menos nesta quarta-feira, ainda ontem, fechou mais uma vez, quebrando um recorde de valor nominal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não descarta que esteja ocorrendo uma espécie de, abre aspas, ataque especulativo, fecha aspas, contra o real, contra a moeda brasileira. Os detalhes a gente vai assistir na reportagem da Carol Rosito. Foi a maior valorização diária do dólar nos últimos 2 anos. A moeda americana subiu 2,82% e fechou em R$ 6,26. O pico responde à falta de confiança dos investidores na situação fiscal do país e ao fluxo cambial negativo registrado nos últimos dias. A decisão do Banco Central americano de cortar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual também contribuiu para a piora no cenário. A queda já era esperada, mas o Fed indicou que deve demorar mais para baixar os juros nos próximos 2 anos, o que fortalece a procura pelo dólar. Apesar da perda de valor do real, o Banco Central não fez interferência no câmbio nesta quarta-feira, mas afirmou que vai vender 3 bilhões de dólares à vista na manhã de quinta-feira. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que acompanha a movimentação da moeda e que espera que o valor do dólar se acomode. Ele ainda insistiu que o governo está comprometido com o ajuste fiscal, inclusive com medidas adicionais em relação ao pacote, que agora tramita no Congresso. Isso não é um trabalho que se encerra, não se encerra. Nós vamos acompanhar, nós vamos fazer uma avaliação do que foi aprovado. Nós temos também a questão da desoneração da folha, que tem uma pendência no Supremo, que nós vamos precisar resolver. O câmbio desfavorável não é um problema só do Brasil. A moeda americana está ganhando força em praticamente todo o mundo, mas a situação é mais grave por aqui. Só neste ano, o real já perdeu mais de 20% do valor em relação ao dólar. Parte da explicação pela disparada recente está na escassez da moeda americana no mercado nacional. Nas 2 primeiras semanas de dezembro, a economia brasileira registrou um fluxo cambial negativo de quase 6 bilhões e 800 milhões de dólares. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que a moeda americana está subindo pelo clima de incertezas. Mas ele disse ainda que o câmbio vai se acomodar. Vamos ver. Nós temos um câmbio flutuante que, nesse momento, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, mas eu acredito que ele vai se acomodar, Sobretudo, nós temos conversado muito com as instituições financeiras, previsão de inflação para o ano que vem, previsão de câmbio para o ano que vem. Até aqui, nas conversas com as grandes instituições, as previsões são melhores do que a que os especuladores estão fazendo, Então as projeções são melhores. Mas enfim, o câmbio flutua, o Banco Central tem intervido, o Tesouro hoje passou a atuar também na recompra de títulos, e nós vamos continuar acompanhando até estabilizar.